Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos nesta noite maravilhosa e divina, onde que nos é dada a oportunidade para trabalharmos, para mudarmos, para crescermos, para evoluirmos. Desejamos então, ficando a nós mesmos, primeiramente, para que sejamos reflexos para outras pessoas, para que elas possam também estar seguindo esse mesmo caminho que a gente está tendo a oportunidade, que é o caminho de Jesus. Não é um caminho que ele fere, as pessoas vão seguir a nós, das nossas atitudes, a nossa exemplificação, mas nós seguimos acima de tudo ao nosso Mestre Jesus. Temos o nosso mentor da casa, o nosso amigo José de Mococa, que sempre nos abraça, que sempre nos traz realmente consolo, paz, união, que nos faz modificarmos interiormente, mesmo sabendo das nossas dificuldades, mesmo sabendo dos nossos desativos que criamos muitas vezes em nossas vidas. Eles continuam sempre corajosos, acreditando, sempre tendo fé em nós. Então que possamos também ter esta fé, pois eles sabem que todos nós estamos fatalizados para a perfeição, para a perfeitibilidade. Então nós também temos que entender que também estamos fatalizados para a perfeitibilidade, assim como todas as outras pessoas que estão à nossa volta. Não importa realmente quem são esses, temos que amar todos como irmãos. Nem todo mundo vai concordar com o que a gente fala, nem todo mundo vai achar bonito, nem todo mundo vai achar legal, não importa. O importante é a gente seguir sempre, entendermos e vermos, claro, nos comentários que as pessoas nos dizem se estamos realmente fazendo certo, sermos humildes para estarmos olhando, falando, será que eu estou fazendo certo mesmo, Vamos lá no Evangelho, será que está certo? Falar mal dos meus irmãos, será que está certo? Aí a gente tem que começar a ver, não está certo, então vamos mudar isso, E a gente tem que ver, porque o caminho, o mapa, já está descrito por Jesus. Vem Allan Kardec e nos mostra como um consolador prometido. Então, o que é nosso trabalho? É só dar continuidade, é estarmos maturando, estudando, nos melhorando, e gradativamente a gente vai conseguindo. Não é assim? Então, é isso aí, gente. Quem vai fazer a palestra hoje vai ser a nossa irmã Maria da Graça, tá? A nossa irmãzinha, para quem não sabe, é coordenadora dos estudos da casa. Eu estou falando isso porque quem quiser aproveitar aí e quiser fazer já as inscrições, fiquem à vontade. Temos de sábado e agora de segunda-feira também aberto, gente? E ela tem muito conhecimento aqui para nos apresentar, traz-nos realmente a bênção de estarmos ouvindo a palestra dela, assim, de estarmos aprendendo com ela. Então, deixe os conhecimentos fluir e a gente vai buscar aproveitar. Assim. Boa palestra para você. Deus abençoe. O tema é verdade. O tema é guerra. Crimes de guerra. Fica à vontade. Os crimes e das guerras. Mais uma coisa boa, né? Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta noite. Eu vou falar hoje, vou falar reharmonização. Vou falar dívida e resgate, para maior entendimento, tá? Vou falar sobre os crimes de guerra. Primeiramente, estudando o livro dos Espíritos sobre a lei da destruição, nos chama a atenção no capítulo 6, a pergunta de número 742 que Kardec faz aos espíritos. Qual a causa que leva o homem à guerra? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente
porque ele evita as suas causas e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar humildade. O que eu vou falar hoje, eu vou buscar no Consolador, no Livro dos Espíritos, Ação e Reação, e mais alguns livros de Chico Xavier. E assim, muitos perguntam onde e como são quitados os crimes de guerra. O que poderá acontecer aos que promovem a guerra após o desencarne? Seria possível resgatar todos os débitos numa única encarnação? Para responder a essas perguntas, vamos voltar ao passado. A qualquer época da história da humanidade. Pois onde quer que cheguemos, haverá sangue, ódio, conquista, destruição, massacre e morte. Tudo isso provocado pela ambição e pelo egoísmo do homem encarnado. Vamos retornar ao século XI, mais de 1000 anos atrás, e assistir a uma série de guerras sustentadas pelos cristãos, denominadas cruzadas, cujo objetivo era libertar a Terra Santa do poder dos muçulmanos. Essa guerra teve início em 1095 até 1291, portanto 196 anos de guerra. Todos os soldados usavam uma cruz de pano costurada em suas vestes, na altura do peito, e em nome do Cristo. Os crimes mais hediondos foram praticados: incêndios, canibalismos, massacre e destruição. Muitos foram os que se envolveram em compromissos sérios perante a lei do Pai, a lei de Deus, durante estas guerras que duraram esses 196 anos. Certamente, nenhum tribunal da justiça humana terá julgado aqueles que praticaram tamanho genocídio. Conta Franz Brentano, um renovado historiador, filósofo e psicólogo alemão. Conta que em 1099, por ocasião da queda de Jerusalém,
os judeus da cidade foram reunidos numa sinagoga e queimados vivos. E como corresse a notícia de que os mouros, na época, haviam engolido objetos de ouro, milhares deles tiveram o ventre aberto pelos soldados e suas vísceras revestidas ainda quentes. O fogo era largamente usado. Encurralavam-se prisioneiros em altas torres que eram incendiados para morrerem nas chamas. Mouros e judeus eram levados às edificações mais altas e obrigados a saltar, espatifando-se no sol. Enlouquecidos pela guerra, cometiam essas atrocidades em nome do Cristo. E aí, como resgatar tão terríveis crimes? A doutrina espírita nos esclarece que muitas encarnações serão necessárias para preparar o espírito endividado para o resgate final. Em todas elas, ao longo de muitos e muitos séculos, o espírito pôde, através do suor do trabalho e do sangue e das lágrimas de pranto, ir saudando suas suaves ou pesadas prestações e os seus débitos adquiridos por atacar. No livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos esclarece que no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Assim é que quase 700 anos depois da Guerra das Cruzadas, alguns desses espíritos encarnados na cidade de São Paulo reúnem-se num edifício chamado Joelma. Muitos devem ter ouvido falar desse acidente. Uma verdadeira torre de concreto que de repente é envolta em chamas. Era o dia 1º de fevereiro de 1974. Muitos saltam em desespero para fugir do fogo. Outros fogem
para o topo do edifício e morrem asfixiados antes do socorro que estava por vir. Foi uma das maiores catástrofes que ficaram para sempre na memória de quem assistiu ao vivo pela TV. Tão terrível tragédia. Nesse mesmo dia, foi dada uma comunicação pela psicografia de Chico Xavier, em forma de soneto, esclarecendo que o resgate do débito viera a longo prazo, mas que esses espíritos estavam sendo recebidos com muito júbilo e glória pela espiritualidade, por terem conquistado méritos ao longo desses 7 séculos, de muitas reencarnações e aprendizado, para finalmente quitarem sua dívida com coragem e confiança em Deus. Esse soneto está no livro Luz nas Chamas, de Chico Xavier. No livro Ação e Reação, psicografado pelo Chico através do espírito André Luiz, temos um exemplo semelhante de resgate de guerra a longo prazo. Trata-se de Ascânio e Lucas. Quem lê o livro lembra disso. 2 benfeitores muito respeitados na esfera superior, cujo trabalho de ajuda aos sofredores e transviados já durava 5 séculos. Apesar dos muitos méritos adquiridos, ambos traziam em seu passado espiritual um grave delito. No século XV, em 1492, quando faziam parte do exército de Joana d'Arc, assassinaram 2 companheiros, empurrando-os do alto de uma fortaleza. Conscientes que estavam esses espíritos da dívida que os impedia de continuar evoluindo, pediram uma encarnação com tarefas no campo da aeronáutica. E no momento oportuno, desencarnaram num acidente aéreo, quitando assim a antiga dívida. Bem, e os crimes cometidos nas guerras dos nossos dias atuais, quando serão resgatados? Por orientações mediúnicas, os espíritos afirmam que nos corpos raquíticos
e famintos das crianças de Biafra, no continente africano, que é no sudeste da Nigéria, estariam hoje reencarnados muitos nazistas responsáveis pelos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E por terem perdido, por esses espíritos, terem perdido o direito de escolha perante a lei maior, porque o espírito, ele pode escolher a reencarnação, se ele tiver méritos, ou então ele pode pedir uma reencarnação mais branda, depende do caso, porque cada caso é um caso. Por isso lhes foi imposta uma reencarnação compulsória. Para quem não sabe, reencarnação compulsória é aquela que o espírito vem, quer queira, quer não, ele vem e acabou. É uma determinação do plano maior, para que possam resgatar mais depressa os débitos adquiridos. Trata-se de um processo acelerado de regeneração da humanidade. Não nos esqueçamos das palavras do Evangelho de Jesus. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que nós fizermos, centil por centil, nós estaremos respondendo no plano da terra ou no plano espiritual. Depende. Mas nós não caminharemos para outras moradas, outras passagens, outros mundos, enquanto não respondemos para com a terra tudo aquilo que nós fizemos aqui. As mortes violentas que tanto horror causam aos que assistem ao vivo e nas telas das TVs, não devem nos chocar, pois elas fazem parte do quadro difícil dos mundos de expiação e provas. São, como vimos, resgates a longo prazo. De espíritos que talvez já tenham evoluído e pedem uma prova difícil, semelhante a que foi motivo de dor aos irmãos em humanidade, para que possam quitar uma dívida perante o tribunal da própria consciência. Ninguém vai lá nos cobrar: você fez isso, você fez isso, você fez aquilo. Quem vai nos cobrar? Tudo aquilo que nós fizemos, o que nós fazemos, é a nossa consciência que estará nos cobrando tudo isso. Devemos, sim,
orar pelas vítimas e pelos agressores, sem o impulso de julgar. Este é o papel que nos cabe como aprendizes do Evangelho do Mestre Jesus. Porém, nos dias de hoje, na época atual, em pleno século 21, ainda estamos em guerra. Nós estamos em guerra em vários países do planeta Terra e com a eminência de uma guerra no norte do nosso Brasil. Mas nós estamos muito mais em guerra com o mundo espiritual. Irmãos que não querem a evolução da Terra, irmãos que estão com as mentes ainda cristalizadas no mal e lutam contra os irmãos encarnados para levá-los à ruína moral e espiritual. Como nós vimos várias vezes nos carnavais que se foram, uma apologia a respeito de Cristo, onde ele era chicoteado pelo demônio, para nós analisarmos como está as nossas mentes ainda na retaguarda. E muitos aplaudiram e aplaudem ainda até hoje esses quadros que, quando nós já temos um pouquinho de conhecimento, nos causa ojeriza. E muitos jovens que são levados por estes momentos infelizes, procurando se envolver em droga, se envolver na prostituição, muitas vezes deixando os pais preocupados em casa. Nós que temos filhos, netos, parentes, jovens, temos que estar alertas a tudo isso, porque os espíritos inferiores estão atuando principalmente nos jovens, para levá-los à ruína moral e à ruína espiritual. E nós, como conhecemos, nós somos responsáveis se nós temos esses filhos em casa e nada fazemos e assistimos às vezes de camarote. Nós vamos responder por isso no plano espiritual. Porque antes de serem nossos filhos, eles já eram filhos do Criador. Nos foi dado em nosso lar para que nós pudéssemos educá-los e ensiná-los ao caminho do bem, ao caminho da fraternidade, ao caminho da luz, ao caminho para Jesus. E o que esses espíritos querem? Esses espíritos inferiores. Qual é o objetivo desses espíritos? É simplesmente exterminar Jesus da mente
daqueles que seguem as religiões, falam de amor, falam de fraternidade, falam de estudo para trilhar o caminho em busca da evolução, para o qual todos nós fomos criados. Por quê? O maior inimigo desses espíritos que eles perseguem há mais de 2000 anos e tentam destruir se chama Jesus Cristo. Dia virá, não vai tardar. No entanto, que esses espíritos que promovem a violência, a fome, a miséria moral, não mais terão chance de reencarnar na Terra. E seus débitos serão pagos em mundos inferiores, mundos primitivos, onde as dificuldades e as dores oferecerão oportunidades de resgate e purificação. Assim, é que nenhum crime ou débito ficará impune e, segundo a espiritualidade maior nos diz, ninguém se eleva ao céu sem plena quitação com a terra. Não adianta sonharmos com mundos evoluídos se nós ainda temos que quitar muitos débitos nossos para com a terra. Os tempos são chegados. Nós ouvimos de várias formas, vários palestrantes, em várias casas espíritas, que diz: os tempos são chegados. Estamos em momento de transição da Terra. Cabe a todos nós que conhecemos a doutrina espírita seguir em frente rumo à evolução, fazendo melhor por nós mesmos primeiramente, para depois fazermos para o nosso Deus. Ninguém dá daquilo que não tem, como dizia nosso Deus, não é? Por quê? Porque o tempo urge. O tempo urge. E o dia de hoje não volta atrás. É uma sequência de dias, de meses, de anos que estão passando rapidamente. E o que nós estamos fazendo? É uma coisa para que nós pensemos, todos nós, todos, eu me incluo nisso. Vamos pensar o que nós estamos fazendo para nós mesmos, para a nossa família, para os nossos amigos, por aqueles que nos rodeiam. Às vezes nós estamos muito mais preocupados com a moeda corrente do que com os valores espirituais. Vamos parar e pensar. Muita paz.